Meus irmãos, paz do Senhor. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar. Hoje é o nosso último dia de campanha. Eu confesso que essa jornada para mim foi cansativa, viu? Mas está todo mundo assim exausto, né, irmãos? E antes de ler a palavra de Deus, antes de cantar o hino, eu tenho um folhetinho evangelístico, eu guardo aqui. Eu já comprei muito dele para evangelizar. Acho que eu já li aqui com os irmãos uma vez, mas é sempre bom a gente lembrar. Ele diz assim: que diferença fará para nós hoje aqui, se daqui a 100 anos você morou num palacete ou numa casinha alugada? Se usou roupa sob medida ou compradas em liquidificação? Se passou as férias na Europa ou no quintal da sua casa? Se comeu peru, filé mignon ou feijão com farinha? Que diferença fará daqui a 100 anos se você dormiu em colchão de espuma ou numa rústica esteira? Que diferença fará daqui a 100 anos se você possuiu carro próprio ou andava de ônibus? Se teve empregado às suas ordens ou se você recebia ordens de um patrão? Se você andou sobre tapetes macios ou no áspero chão de cimento? Que diferença fará daqui a 100 anos se você pertenceu à alta classe social ou era um simples cidadão? Se teve 100 milhões reservados no banco ou vivia num aperto tremendo? Que diferença fará isso daqui a 100 anos? A resposta dele é nenhuma, absolutamente nenhuma. Entretanto, fará muita diferença daqui a 100 anos se você hoje é uma pessoa salva ou perdida, pois esse fato determinará se daqui a 100 anos você estará no céu ou no inferno. Isso fará muitíssima diferença, não somente daqui a 100 anos, mas por toda a eternidade. Jesus disse que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, se tem um tempo que nós investimos bem, é esse tempo que nós estamos investindo na presença de Jesus. Nós vamos orar nessa hora. Eu quero pedir ao nosso irmão Mário para que esteja invocando a presença do Senhor no culto dessa noite. De pé, nós vamos abrir o Cantor Cristão no hino de número 201. 201 do Cantor Cristão. Chega perto de alguém que tem aí. Um rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer. Vós, filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre vos chama com muito eterno amor. Ouvi que o Senhor nunca cessa em dizer: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer. Ó vós que no santo descanso de Deus quereis ter entrada e viver com os seus, deveis a palavra de Cristo atender. Importa renascer, importa renascer,
importa renascer. Com voz infalível disse Jesus, importa renascer. Se amados no céu desejais encontrar, deveis vossas culpas a Deus confessar, e a ordem de Cristo com fé acolher. Importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Irmã Norma vai estar orando ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai eterno, graças te damos pelo rico privilégio que temos de fazer o papel do intercessor. Nossa posição é uma posição de honra. Pedimos que o Senhor nos continue mantendo nessa posição, pois melhor é poder dar do que receber. Senhor, colocamos diante do Senhor os pedidos que nos foram confiados durante essa semana. Aqui são pedidos para a saúde, são pedidos para portas fechadas, são pedidos para negócios enrolados, são pedidos para portas que o diabo travou, são pedidos de relacionamentos rompidos, casamentos frustrados, tantas coisas, ó Deus, empresas quebradas, negócios amarrados e tantos outros que nem sequer imaginamos. Estamos nessa último dia dessa jornada, confiando aos pés do Senhor cada pedido que aqui foi colocado, Senhor. E pedimos nessa hora que o Senhor desça com o fogo do céu em resposta a tudo aquilo que nós estamos pedindo, Senhor. Pai, para que possamos testemunhar aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Nós abençoamos esses pedidos, decretando a vitória sobre a vida dos irmãos, e que as amarras possam ser cortadas, os grilhões sejam quebrados, e que a glória do Senhor seja manifesta na vida de todos aqueles que creem. Assim nós abençoamos esses pedidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Boa noite, amados irmãos. Graça e paz. Chegamos aqui a mais uma jornada, o final de uma jornada de oração. E antes da gente entrar no assunto da jornada de oração, eu gostaria de dizer que no nome da nossa jornada, eu sou o Senhor que te sara. Mas nessa noite eu escolhi um subtítulo para a nossa jornada de oração. Não há limites para Deus. E depois a gente vai ver por que não há limites para Deus. Nós sabemos que Deus é um Deus onisciente, Deus é um Deus onipresente, Deus é um Deus onipotente. Onisciente porque Deus sabe todas as coisas. Onipresente porque Ele está em todos os lugares. E onipotente porque Ele tem todo o poder. Então, tudo que nós colocamos diante do Senhor, não há limites para que Deus possa realizar. Tudo que nós pedirmos ao Senhor, o Senhor o fará nas nossas vidas. Basta que nós coloquemos, e vamos ver hoje alguns segredos da revelação da palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Bom, mas antes eu queria dizer para vocês, fazer um resumo daquilo que nós vimos aqui. Na segunda-feira o Senhor nos falou através do Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios, porque é Ele quem perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Aí nós vimos também na terça-feira o Salmo 43, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. E nem o fogo, nem a chama arderá em ti. Na quarta-feira, nós vimos em 1 Reis. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel,
perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra, né, disse o Senhor. Então a palavra de Deus honrando ali o profeta. Então a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E ontem nós vimos 1 Coríntios 3, né, versículo 1 e 2. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Então nós vimos ali que muitas bênçãos nós não recebemos, porque nós não estamos prontos, vamos usar a nossa bênção, muitas vezes em favor próprio, e não estamos preparados para a bênção que Deus vai derramar sobre nós. Então hoje abra a sua Bíblia, em Isaías 38. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ah, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então nós estamos falando aqui, não há limites para Deus. E Deus, como não há limite para Deus, Deus pode até mesmo adiar a nossa morte. Mas não fique preocupado, hoje nós não vamos falar para você pôr em ordem a sua casa, porque não foi isso que Deus revelou através da palavra. Pode ficar tranquilo, embora todos nós tenhamos que estar sempre preparados para o encontro que nós teremos com o nosso Deus. Mas nós vamos focar na oração de Ezequias. Você vê uma oração simples, uma oração feita de coração, uma oração que tinha poucas palavras, mas uma oração que dizia tudo ao Senhor nosso Deus. Ele disse, né, a palavra de Deus diz ali no versículo 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade. Desde o início do reinado do rei Ezequias, ele andou diante de Deus em verdade. O seu pai, o rei Acás, mandou fechar as portas do templo. E tudo que era do templo, eles fizeram muita bagunça. Quando o rei Ezequias assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez foi restaurar as portas do templo. E aí ele restaurou as portas do templo e mandou que se purificasse tudo o que havia dentro do templo. E depois que ele mandou purificar tudo o que havia, ele restaurou, restabeleceu o culto ao Senhor. O que nós podemos aprender com isso? As portas, né? Nós temos uma porta, a porta do nosso coração, ela deve ficar sempre aberta à palavra de Deus. Quando o Senhor quiser entrar com a sua verdade dentro do nosso coração, nós não podemos fechar a porta para o nosso Senhor. A porta do nosso coração, ela tem que ser restaurada para que a palavra de Deus entre e permaneça e nós a pratiquemos. Então nós não podemos deixar de fazer a vontade de Deus, de buscar a vontade de Deus. Desde o início ele falou: lembra-te, eu fiz, é como se ele estivesse dizendo, eu fiz a tua vontade, eu cheguei ali, eu tirei. E depois nós vamos ver mais feitos do rei Ezequias.
Mas ele chegou para Deus e falou isso. Então, quando nós abrimos a porta do nosso coração, deixamos a verdade, que é Cristo, entrar, tudo que você pedir ao Senhor, Ele o fará, para que o Pai seja glorificado. Então, nessa noite, abra a porta do seu coração, deixe a verdade de Deus entrar e aprenda com o rei Ezequias o segredo para ter a sua oração ouvida pelo Senhor e atendida por Ele. E ele continua, de que andei diante de ti, com inteireza de coração. Com inteireza de coração, o que vem a ser isso? Ele quis dizer, olha, o meu coração, Senhor, é teu. Durante todo o tempo da minha vida, eu dei o meu coração a ti. E eu peguei os teus mandamentos e apliquei não só a minha vida, mas ao povo. Eu andei diante de ti com inteireza de coração. Eu não quis fazer a minha vontade, mas eu fiz, Senhor, a tua vontade. Nós vemos Jesus. Jesus, ele não fez a sua vontade, mas ele fez a vontade do Pai. Então ele andou com inteireza de coração. Tudo que ele fazia era para agradar a Deus. Tudo que ele intentava fazer era para agradar ao Senhor. Ele não fazia para agradar a homens. Ele não fazia absolutamente nada para agradar nem a si mesmo, mas ele fazia tudo para agradar o Senhor nosso Deus. Porque todas as vezes que nós tentamos agradar ao homem, nós vamos nos frustrar. E quando eu digo homem, também digo a cada um de nós. Todas as vezes que nós tentamos agradar a nós mesmos ou aos homens, nós vamos nos frustrar. Mas quando nós agradamos a Deus com inteireza de coração, o Senhor, Ele ouve a nossa oração. E ele fez algumas coisas no seu reinado, né? Ele não só restabeleceu o culto ao Senhor, mas ele tirou toda a idolatria. Então ele abriu as portas do templo que Acás, seu pai, havia fechado. Ele restaurou o culto ao Senhor ali em Jerusalém, Judá e na tribo Benjamim e a meia tribo de Manassés. Então ele fez isso ali para a honra e glória do Senhor. Ele tentou ser o mais reto possível diante dos mandamentos de Deus. E ele também pegou e ele purificou, e ele falou, ordenou aos seus sacerdotes, purifiquem-se, aos levitas, purifiquem-se, porque vocês vão voltar a fazer o sacrifício ao nosso Deus pelo pecado, né? E várias outras coisas como nós vemos na palavra do Senhor. E ele também celebrou a Páscoa ao Senhor. Ele queria que todos em volta pudessem celebrar ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Então o rei Ezequias, ele fez todas as coisas, e diz a palavra de Deus que tudo que ele intentou fazer, ele teve bom êxito, porque Deus estava com ele. Tudo que ele imaginava fazer, botar ali os canos, trazer água para Jerusalém e fazer tudo que ele intentou fazer, o Senhor era com ele. Tudo. Quando eu li essa palavra, eu li a palavra de Deus em Reis, eu li em Crônicas e li aqui em Isaías, para que eu pudesse. E eu vi ali que a gente pode fazer não uma pregação a respeito do rei Ezequias, mas várias. E se você observar as páginas da palavra de Deus que foram reservadas para Ezequias, são maiores do que a que foi reservada aos outros reis. Então ele andou ali reto, ele fez a vontade do Senhor, ele andou em verdade. E a oração, uma oração simples. Então nós às vezes floreamos para Deus, achando que Deus vai entender, Deus entende aquilo que nós falamos simplesmente. Muitas vezes nós nem falamos para Deus, choramos diante da sua presença e Deus entende cada lágrima que nós derramamos. E é o próximo tópico, e ele falou, e chorou Ezequias amargamente. E muita gente pode achar que ele chorou amargamente porque ele estava ali e ele ia morrer. Engano nosso, ele não chorou porque ele ia morrer.
Ele chorou porque Senaqueribe ia se gabar da morte dele. Porque o rei Ezequias estava doente e Senaqueribe, que era o rei dos assírios, estava afrontando o rei Ezequias. Então o rei Ezequias orou ao Senhor e naquele clamor que ele fez ao Senhor, ele estava dizendo, ele vai se gabar, ele vai dizer, olha aí, vocês estão servindo a um Deus que mata o seu rei, que não deixa nem ele lutar. Então Ezequias chorou amargamente por causa disso. E chorou também por causa do seu filho Manassés. Manassés era uma criança ainda e assumiu o trono daquela forma. Então ele chorou porque se você fizer as contas como nós fazemos as contas, quando nós lemos alguma coisa, ele começou a reinar com 25 anos de idade. Reinou 29 anos em Jerusalém. Quer dizer, 25 com 29 dá 54 anos, menos 15, 39 anos era a idade que Ezequias ia morrer. 39 anos, na flor, começando ali a sua maturidade. E aquele homem servindo ao Senhor já com graça, com amor e com misericórdia. E a palavra de Deus diz que ele era um rei bom, um rei reto, um rei justo e um rei que fazia a vontade do Senhor. Depois você pode conferir em Crônicas. Então tudo isso esse rei fez. E Deus, você viu aí, que Isaías saiu do castelo, vou botar aí castelo, porque os reis moravam em castelo, saiu dali naquele momento e chegando ao pátio, Deus falou, volta lá e diz a Ezequias que eu dou mais 15 anos de vida para ele. E olha, o milagre foi tremendo. Você acha que aqui na palavra de Deus, quando você vê ali que Deus enviou um anjo e matou 185 mil assírios, você pode imaginar assim, poxa, mas Ezequias já tinha tido esse grande milagre na vida dele, então para ele era fácil acreditar que Deus poderia ali fazer com que ele vivesse mais 15 anos. Mas este fato ainda não havia ocorrido. Na Bíblia se coloca na frente, mas esse fato aconteceu após. No período em que Senaqueribe estava afrontando o rei, ele estava doente. Por isso, ele não estava lá no portão ouvindo o que Rabissaque, que era o enviado do rei, o rei assírio, Senaqueribe, estava dizendo ali para o povo. Por isso ele não estava ali, porque quando a gente vê nos filmes, o rei fica lá ouvindo, porque ele estava doente. Então logo após Deus dar os 15 anos, ele ainda pede a Deus que Deus dê ali uma forma para ele saber que daqui a 3 dias ele estaria no templo. Ainda testou a Deus se aquela palavra era verdadeira. E ele pediu aí que retrocedesse 10 graus no relógio de Acás. E assim foi feito. Deus retrocedeu 10 graus no relógio de Acás, porque ele falou, era fácil adiantar 10 graus no relógio, mas é difícil retroceder 10 graus. É um mundo, eu lembro de uma pregação do pastor, que ele, não sei se foi o pastor, não sei onde eu vi, que o cientista fazendo a contagem do tempo da Terra, eles notaram que faltava um certo tempo. E esse tempo foi quando Moisés estava ali na batalha, que os dois seguravam e que o dia, não sei se foi esse, se prolongou, enquanto o braço estava lá, então o dia ficou mais prolongado para que eles ganhassem a batalha. E esses 10 minutos aí que foram retrocedidos no relógio de Acás. Então tudo isso é comprovado que esse tempo falta na terra, porque o Deus operou o milagre, esse milagre de retroceder. E aí então Deus deu o livramento a Jerusalém, no Reino Sul, deu livramento a eles, enviando um anjo e abateu ali os 185 mil assírios. E aí você depois confere na história, Senaqueribe volta, e lá ele é morto pelo seu filho, enfim. Procura lá a palavra de Deus. Então tudo isso aconteceu. Mas aí qual é também o que nós podemos dizer, concluindo essa mensagem? Primeiro, que a oração feita de um coração com inteireza de coração, um coração puro, Deus vai atender. Segundo,
que a gente pode tirar é que quando Deus nos dá uma bênção, e eu estou aqui, amados, por causa de um milagre, esperando de Deus um milagre, mas um milagre tremendo. Então, quando Deus nos der uma bênção, não façam como o rei Ezequias. 15 anos Deus lhe deu a mais. E quando chegou ali no período daqueles 15 anos, sabendo, né, que ele havia estado doente, o rei da Babilônia manda uma comitiva para visitar o rei Ezequias. E chegando lá, para visitar o rei Ezequias, ele mostra tudo aquilo que ele havia conseguido. Só que ele se esquece de dar glórias a Deus e de dizer que tudo aquilo que tinha o seu reino era do Senhor. O Senhor havia ajudado, havia amparado, havia estendido as mãos para que ele conseguisse. Que nós temos que vigiar é quando Deus nos dá a bênção, nós tomarmos o cuidado da soberba não subir ao nosso coração e de nós dizermos que isso foi uma obra do nosso braço, das nossas mãos. Não, foi uma obra do Senhor, porque não há limites para Deus operar, não há limites para Deus atender a nossa oração. E eu estou falando para vocês, e eu creio que brevemente eu estarei aqui testemunhando o milagre que eu estou pedindo para o Senhor. Porque o meu milagre depende de um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Eu dependo desse Deus que sabe todas as coisas sobre matemática. Eu dependo desse Deus que sabe todas as coisas sobre biologia, química e física, para que Ele possa operar este milagre na minha vida e também na vida de cada um de vocês. Só não esqueçam de dar glórias a Deus. Cada dom, tudo que Deus lhe der, não esqueça nunca de glorificar ao Senhor, porque não é você que está fazendo, mas é o Deus que nós servimos, que tem estendido a sua mão sobre cada um de nós para atender as nossas orações. Amém, amados? Deus abençoe cada um de vocês. Presta atenção no que eu vou falar. Pode falar, irmã Selma. Glória a Deus. Glória a Deus.